Seja bem-vindo ao canal História na Profecia. Aqui você verá como a história mundial foi predita na Bíblia Sagrada. Sim, você descobrirá como a profecia bíblica tem se cumprido com admirável precisão no decorrer da história. Nosso objetivo é fornecer subsídios com dados e raciocínios em defesa do historicismo como método correto de interpretação das profecias do Antigo e do Novo Testamentos. Este é o 6º vídeo de uma série especialmente dedicada ao estudo do livro do Apocalipse. Nosso propósito é dissecar tudo o que for possível e estiver ao nosso alcance nesse intrigante livro das Escrituras, o último da coleção do Novo Testamento. Nesse vídeo, você descobrirá que a história do cristianismo já estava predita no livro do Apocalipse, nas cartas de Jesus para 7 igrejas da Ásia Menor. Então, bastante atenção agora, pois nosso estudo já vai começar. O Apocalipse foi escrito na forma de 7 cartas que Jesus ditou ao apóstolo João para serem enviadas para as igrejas de 7 cidades da Ásia. Em primeiro lugar, precisamos compreender o que o Novo Testamento chama de Ásia. Na verdade, houve aí uma ampliação semântica, pois o que conhecemos hoje como Ásia não era a mesma coisa que os romanos entendiam por essa designação lá no primeiro século. A Ásia é hoje o nome do maior dos continentes, o que abrange a maior parte da Rússia, toda a Índia, toda a China, o Japão, o Oriente Médio e a Turquia, dentre outros lugares. Mas a Ásia dos tempos bíblicos era uma província romana situada no oeste da Turquia atual. A capital da província romana da Ásia era a cidade de Éfeso. Para distinguir entre o atual e imenso continente asiático e a província romana da Ásia, costumamos nos referir a ela como Ásia Menor. Ao se manifestar a João na ilha de Patmos, Jesus lhe deu ordem de escrever o que visse e enviar para as igrejas situadas nas cidades de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. A primeira pergunta que devemos nos fazer aqui é por que Jesus escolheu justamente essas cidades? Pelo Novo Testamento, sabemos que havia outras cidades com igrejas cristãs naquela mesma região. Por exemplo, a Epístola de Paulo aos Colossenses fala dos cristãos de Hierápolis, cidade que também fazia parte da província da Ásia. A cidade de Troade, onde Paulo discursou a noite toda até o alvorecer, também estava na Ásia, assim como a própria cidade de Colossos. O fato de existirem outras cidades com comunidades cristãs já estabelecidas naquela região sugere que as 7 igrejas referidas no Apocalipse foram escolhidas por um propósito especial, um propósito muito bem definido. Um elemento que não devemos ignorar é que Jesus não escolheu 6 ou 8 igrejas, mas 7. Ora, 7 é o número da plenitude ou da perfeição nas Escrituras. Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º, de onde provém a semana de 7 dias. O candelabro do santuário do Antigo Testamento tinha 7 braços. Os apóstolos escolheram inicialmente 7 diáconos. No Apocalipse, o número 7 aparece várias vezes. Além das 7 igrejas, encontramos 7 selos, 7 trombetas, 7 pragas e por aí vai. Mas o número 7 não significa perfeição apenas no sentido positivo. O número 7 indica algo perfeito, isto é, feito totalmente, completado, algo pleno. É por isso que o dragão, embora seja um símbolo de Satanás,
pode ter 7 cabeças, que no caso representam todas as formas que ele assume e todos os métodos que ele emprega em sua inimizade contra Deus e seu povo. Como Apocalipse capítulos 2 e 3 fala de 7 igrejas, isso também deve ter um significado especial. Já de longa data, tem-se entendido que as igrejas de Apocalipse são 7 porque representam a igreja toda, isto é, o cristianismo todo, em todos os tempos e em todas as terras. Jesus escolheu 7 igrejas na Ásia porque suas características corresponderiam às características de 7 períodos ou fases do cristianismo, desde sua fundação até a segunda vinda de Cristo. Embora essa interpretação seja bastante antiga, e por que não dizer tradicional entre parte dos expositores cristãos, muitos são críticos dela, por acharem que se trata de um arranjo artificial, não havendo nada que realmente indique que as 7 igrejas se prestavam a simbolizar 7 fases da história da igreja cristã. Mas, se lançarmos um olhar mais atento às profecias de Apocalipse, perceberemos que há sim base para interpretarmos as 7 igrejas como símbolos de 7 períodos sucessivos da história da igreja. Conseguiremos isso de uma maneira especial comparando as 7 igrejas com os 7 selos. Ainda estudaremos com mais detalhes em outros vídeos desta série os capítulos 4, 5 e 6 de Apocalipse. Mas vamos examinar rapidamente algumas coisas que encontramos neles para verificarmos se temos ou não razão em enxergar 7 fases do cristianismo sob os símbolos das 7 igrejas da Ásia. Eu sugiro que você pegue e abra sua Bíblia para acompanhar comigo o raciocínio. Em Apocalipse capítulo 4, João é levado ao céu, à própria sala do trono de Deus. Depois de descrever toda a corte celeste, João vê, no começo do capítulo 5, um livro ou rolo lacrado com 7 selos na mão do Senhor, Deus o Pai. Depois, João vê um cordeiro que parecia que tinha sido morto caminhar até o trono de Deus e receber de sua mão um rolo fechado com os 7 selos. O que temos aí é uma representação da ascensão de Jesus ao céu após sua morte e ressurreição e do início de seu ministério de intercessão. Em seguida, o cordeiro começa a abrir cada um dos 7 selos. Isso acontece no capítulo 6. Se você correr os olhos até o final desse capítulo, perceberá que os versos 14 a 17 trazem uma descrição da volta de Jesus. Isso nos mostra que o capítulo 5 fala de algo que acontece principalmente no primeiro século da era cristã, após a ascensão de Jesus ao céu, ao passo que o final do capítulo 6 apresenta o segundo advento do Senhor. Isso já é mais do que suficiente para mostrar que os 7 selos do Apocalipse capítulo 6 abrangem toda a história do cristianismo, desde a subida de Jesus ao céu até o seu regresso em glória e majestade. Não há nisso nenhuma agressão à sequência do texto, não há nisso nenhuma especulação infundada. É o que o texto mesmo nos leva a concluir. É a conclusão a que se pode chegar por uma simples leitura da narrativa de João nos capítulos 4 a 6 de Apocalipse. Vencida essa etapa do raciocínio, é interessante então nós compararmos cada selo com cada igreja. Você mesmo pode fazer isso depois. Aqui, apenas a título de exemplo, vamos comparar a mensagem para a segunda igreja, Esmirna, com o conteúdo do segundo selo. Do que é que ele fala? O segundo selo traz um cavalo vermelho. Observem sua cor, vermelho, cujo cavaleiro recebe autorização de tirar a paz da terra. Esse cavaleiro traz uma grande espada e, ao cumprir sua missão, os homens passam a se matar uns aos outros. Tudo no segundo selo aponta para o derramamento de sangue. E do que trata a carta para o anjo da segunda igreja, a igreja de Esmirna? Nessa carta, Jesus se apresenta como o primeiro e o último, como aquele que esteve morto e tornou a viver.
Ele se revela dessa maneira para mostrar que está apto a consolar e a fortalecer os que passarão pela tribulação, pelo sofrimento e pela morte. A promessa dirigida aos de Esmirna é que, se forem fiéis até o fim, receberão a coroa da vida e não sofrerão dano da segunda morte. Como se vê, tanto a carta para o anjo da segunda igreja como o conteúdo do segundo selo tratam de derramamento de sangue. Isso constitui uma descrição profética da era dos mártires do cristianismo primitivo, no segundo e terceiro séculos. Assim, se compararmos as cartas para as igrejas de Apocalipse 2 e 3 com os selos de Apocalipse 6, veremos mais facilmente que, assim como os selos, as 7 igrejas devem representar o cristianismo todo, desde sua fundação até o retorno do Senhor. O estudo da história do cristianismo e a correspondência das principais características de suas fases sucessivas com o que é dito para cada uma das 7 igrejas comprovarão esse entendimento. Trataremos disso em detalhes nos nossos próximos vídeos. Não perca! Por ora, é muito interessante e relevante discernirmos que, mesmo antes de nos aprofundarmos nas minúcias dos dados históricos, temos como perceber que a sequência das 7 cartas do Apocalipse nos mostra um processo de degradação espiritual da igreja cristã, passando por um despertamento religioso e culminando com a mornidão da última fase antes do segundo advento. Vamos tentar enxergar isso diretamente no texto? Então vejamos. Na carta ao anjo da igreja em Éfeso, Jesus indica que as falsas doutrinas, os falsos conceitos e as falsas práticas já existiam ali, mas que a liderança da igreja tinha sido valorosa em não acolhê-los. Os líderes da igreja de Éfeso procuravam manter a doutrina pura. Nós percebemos isso quando o texto nos informa que havia em Éfeso os que a si mesmos se declaravam apóstolos, embora não o fossem, como também havia ali a doutrina dos nicolaítas. Mas Jesus elogia a liderança da igreja de Éfeso porque não podia suportar homens maus, porque tinha colocado esses falsos apóstolos à prova e os tinha achado mentirosos, e porque odiava a doutrina dos nicolaítas, que ele também odiava. Em nossos próximos vídeos, veremos que Éfeso representa o tempo dos apóstolos. Deixando de lado por um momento a segunda igreja, sobre a qual já falamos um pouco, falemos da terceira igreja. Quando avançamos para a terceira igreja, enviada para o anjo da igreja de Pérgamo, já percebemos uma situação bastante diferente daquela descrita na carta para a igreja de Éfeso. A liderança da igreja de Pérgamo merecia ser elogiada por não ter negado a fé em Cristo e no Evangelho, mas era reprovada por admitir os que sustentavam a doutrina de Balaão e a doutrina dos nicolaítas. Percebe a diferença? Os da igreja de Éfeso não suportavam os homens maus, tinham achado mentirosos os falsos apóstolos e odiavam a doutrina dos nicolaítas, a qual Jesus também odiava. Já os da igreja de Pérgamo permitiam que existissem entre eles os que sustentavam a doutrina de Balaão e também a doutrina dos nicolaítas. Observamos aí um processo de degradação doutrinal e espiritual. Alguns devem estar se perguntando o que era essa doutrina dos nicolaítas. Deixaremos esse item para vídeos futuros, mas tratemos desde já da doutrina de Balaão. Por que ela é mencionada aqui? A que Jesus se refere? Para entendermos o sentido da menção, precisamos voltar ao Antigo Testamento. Como vimos no vídeo de número 4, o livro do Apocalipse é uma colcha de retalhos. Ele retoma figuras, ideias e expressões de outros livros das Escrituras, em especial do Antigo Testamento. Aqui temos de voltar até Números capítulos 22 a 25. Vendo Balaque, rei de Moabe, que não tinha como vencer o povo de Israel, que peregrinava pelo deserto,
após sair do Egito e temendo ser atacado pelos israelitas, chamou o profeta Balaão. Balaão era um profeta verdadeiro de Deus, mas que se corrompera por amor ao lucro, por amor ao dinheiro. Como Paulo declarou, o amor ao dinheiro é a fonte de todos os males. Balaque contratara Balaão para lançar uma maldição sobre Israel. Entretanto, sempre que Balaão se posicionava para amaldiçoar o povo eleito, Deus se interpunha. Balaão era tomado pelo Espírito do Senhor e ele então proferia uma bênção em lugar de maldição. Isso indignou muito a Balaque. Balaão então disse ao rei dos Moabitas que não seria possível amaldiçoar os israelitas enquanto eles fossem fiéis e obedientes a Deus, pois Deus mesmo os protegeria, razão pela qual Balaque deveria encontrar um meio de atrair os israelitas, levá-los a adorar outros deuses e a se misturar com os pagãos, praticando a imoralidade e toda sorte de desregramento. E foi exatamente isso que Balaque fez. Balaque promoveu uma grande festa e Balaão induziu os israelitas a tomarem parte dela. Então, aqueles do povo de Israel que decidiram ir à festa mundana realizada pelos moabitas acabaram seduzidos pela música, pela dança, pela bebida e pela beleza das mulheres. Com isso, entregaram-se à embriaguez, à fornicação e à idolatria, cultuando os deuses pagãos. Isso atraiu a indignação divina e houve uma grande praga no acampamento israelita pela qual morreram milhares de pessoas. Então, a doutrina de Balaão consiste justamente nisso. Se Satanás não consegue derrubar o povo de Deus diretamente pela guerra ou perseguição, que foi sua estratégia contra os da igreja de Esmirna, os quais todavia se mantiveram leais aos princípios do Evangelho, leva-os a tolerarem o pecado e assim a se separarem de Deus. Com isso, são privados da proteção divina e passam a fazer a vontade do diabo. Então, nós vemos aqui um grande contraste entre a primeira igreja, Éfeso, e a terceira igreja, Pérgamo. Na igreja de Éfeso, até havia falsos apóstolos e também os nicolaítas, mas Jesus elogia a liderança da igreja por colocar à prova esses falsos apóstolos e por odiar as obras da seita dos nicolaítas. Mas na igreja de Pérgamo, as coisas já estavam diferentes. Havia na liderança os que sustentavam a doutrina de Balaão, que consiste na estratégia de levar o povo de Deus à transgressão e à idolatria. Também havia na liderança da igreja de Pérgamo os que sustentavam a doutrina dos nicolaítas, da qual voltaremos a tratar em outros vídeos. Temos, portanto, na carta para a igreja de Pérgamo, a reprovação por uma piora considerável na saúde espiritual dos cristãos, se comparada à situação da igreja de Pérgamo. Como veremos em nossos próximos vídeos, a terceira igreja representa o período que se seguiu ao fim das perseguições do Império Romano contra os cristãos. É a era de compromisso com Roma e o mundo. Mas, como se diz popularmente, nada é tão ruim que não possa piorar. Se a condição espiritual da igreja de Pérgamo já revela uma degradação religiosa considerável em comparação com a condição da igreja de Éfeso, a carta à igreja de Tiatira revelará uma situação muito pior. Na carta para a igreja de Tiatira, Jesus reprova severamente sua liderança por tolerar que Jezabel não somente ensinasse, mas ainda seduzisse os servos de Deus a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Aqui, o grau de devassidão tinha aumentado muito. Não se tratava mais apenas dos falsos conceitos dos nicolaítas ou de falsos apóstolos, ou mesmo da estratégia de Balaão de levar os servos de Deus ao pecado por se acomodarem a práticas do mundo. Não. Agora em Tiatira, a degradação tinha chegado a um nível muito maior. Os cristãos tinham conhecido as coisas profundas de Satanás. Jezabel foi uma princesa sidônia que se casou com o rei Acabe de Israel e que fomentou fortemente a adoração de Baal,
entre os israelitas. O culto a Baal era licencioso ou imoral. Práticas vergonhosas estão associadas ao culto a esse Deus. Jezabel era uma mulher moralmente devassa e idólatra. Sua influência em Israel levou milhares ao pecado aberto, à franca rebelião contra Deus. Foi contra Acabe e Jezabel que o profeta Elias se indispôs. Como em profecias simbólicas, mulheres representam igrejas ou comunidades religiosas organizadas. Na carta para o anjo da igreja de Tiatira, Jezabel representa uma poderosa igreja doutrinariamente corrompida. Essa igreja caída ensinaria os cristãos a praticarem a idolatria e a serem infiéis a Deus e ao verdadeiro evangelho de Cristo. É interessante que Jesus diz que deu tempo para que essa igreja apostatada se arrependesse, mas ele diz que ela não quis se arrepender de sua prostituição, que é símbolo da idolatria, e que por isso ela seria prostrada de cama e que seriam colocados em grande tribulação os que com ela adulteraram. Tudo isso indica que chegaria um momento na história em que Deus castigaria essa igreja caída e os que com ela tinham tomado parte na transgressão à lei divina. Mas é interessante que, em sua misericórdia, Jesus ainda conseguia perceber algo de positivo mesmo na degradada igreja de Tiatira. Ele diz que as últimas obras da liderança da igreja de Tiatira eram mais numerosas que as primeiras. Além disso, Jesus reconhece que havia em Tiatira alguns que não conheceram as coisas profundas de Satanás, como os demais tinham conhecido. Tudo isso sugere que depois de um período de grandes trevas morais, a luz voltaria a brilhar aos poucos. Como veremos em nossos próximos vídeos, a igreja de Tiatira representa o período medieval do cristianismo, sendo que a fase final da Idade Média foi espiritualmente melhor do que seu auge. Na carta à igreja de Sardes, Jesus diz que sua liderança tinha o nome de que vivia, mas que estava morta. Por um lado, isso sugere que a liderança dessa igreja parecia assim ativa, mas que, na verdade, não era tão vigorosa espiritualmente quanto pretendia ser. A carta também revela que a liderança da igreja de Sardes tinha recebido algo importante, algo especial, algo que merecia ser guardado. Ela é instada a afirmar ou fortalecer aquilo que estava prestes a morrer. Embora as palavras para a igreja de Sardes sejam bastante duras, precisamos perceber que não se faz aí menção à prática de coisas tão degradantes como aquelas apontadas em Tiatira ou até mesmo em Pérgamo. Algo já tinha melhorado, embora não fosse suficiente. A melhora parecia ser apenas exterior, não interior. Em nossos próximos vídeos, veremos que a igreja de Sardes representa principalmente o período que se seguiu à grande reforma do século XVI. Em seguida, avançamos para a carta à igreja de Filadélfia, para a qual Jesus não tem reprovação, apenas elogio e palavras de ânimo. Jesus diz que a liderança espiritual da igreja de Filadélfia tem pouca força, mas que a despeito disso, tinha guardado a palavra de Deus e não tinha negado o nome de Cristo. Se compararmos a carta ao anjo da igreja de Filadélfia com as cartas imediatamente anteriores, perceberemos uma situação espiritual consideravelmente melhor, muito melhor, tomando a sequência de igrejas como fases sucessivas na história do cristianismo. Isso aí só poderia indicar algum importante reavivamento religioso. Também falaremos mais a esse respeito nos próximos vídeos desta série. E por fim chegamos à carta à igreja de Laodiceia, cuja liderança é morna, nem é quente, nem é fria, razão pela qual Jesus declara estar prestes a vomitá-la de sua boca. A igreja de Laodiceia é caracterizada principalmente por sua mornidão espiritual, pois nem abandona o nome de Cristo, nem vive realmente como os primeiros cristãos. São cristãos que conseguiram inventar um meio termo entre o evangelho e o mundo. São cristãos de nome,
São cristãos que desejam apenas a felicidade. São os famosos cristãos equilibrados da pós-modernidade. E tudo isso se encaixa perfeitamente com as palavras de Jesus acerca do tempo do fim. E, por se multiplicar a iniquidade, ou conforme o grego, a transgressão da lei, o amor se esfriará de quase todos. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Os detalhes das cartas para as 7 igrejas da Ásia, bem como as características de cada uma delas e dos períodos para os quais elas apontam, tudo isso será examinado em detalhes em nossos próximos estudos. Por isso, não deixe de acompanhar nosso canal. O que nós quisemos aqui foi mostrar que a sequência das primeiras igrejas do Apocalipse mostra um processo de degradação espiritual, um processo de apostasia. Ou seja, com exceção da igreja de Esmirna, a sequência das primeiras 4 cartas revela uma deterioração da situação espiritual desde a igreja de Éfeso até a igreja de Tiatira. Isso se encaixa muito bem com o processo de apostasia que se verificou na história da igreja cristã. Do período apostólico representado pela igreja de Éfeso, em que havia problemas com falsas doutrinas, mas no qual os líderes resistiam aos que as promoviam, passou-se por um período de intensa perseguição, que foi a Era dos Mártires, representada pela igreja de Esmirna, e depois para um período de tolerância com os que propagavam o erro, tal como na igreja de Pérgamo, até se chegar ao período da apostasia e da transgressão escancarada na igreja de Tiatira. Essa adequação entre o processo de degradação espiritual verificado no cristianismo até chegar ao auge da Idade Média, com a sequência das 4 primeiras igrejas de Apocalipse, dá apoio à interpretação das 7 igrejas de Apocalipse como símbolos de 7 períodos sucessivos do cristianismo, desde sua origem até a volta de Jesus. Ellen G. White confirma esse entendimento. Ela escreveu que os nomes das 7 igrejas são símbolos da igreja em diferentes períodos da era cristã e que o número 7 indica plenitude e simboliza o fato de que as mensagens se estendem até o fim do tempo, enquanto os símbolos usados revelam o estado da igreja nos diversos períodos da história do mundo. Nas 7 cartas de Jesus, há mensagens de exortação, reprovação, ânimo e conforto para os cristãos de todos os tempos e em todas as terras. Embora as características de cada uma das igrejas se ajustem mais apropriadamente a fases distintas e sucessivas da história do cristianismo, o conteúdo das cartas enviadas por Jesus por meio do apóstolo João pode falar a todos nós, a mim e a você também, e aos servos de Deus em todas as partes. Jesus envia a mensagem de que ele voltará. A sequência de igrejas não é interminável, é de apenas 7 igrejas. Isso quer dizer que a história deste mundo se encaminha para seu clímax, o regresso do Senhor Jesus, para buscar seu povo fiel e obediente, um povo transformado pela graça de Deus. A mim e a você, Jesus ainda diz o que ele mandou dizer para o anjo da igreja de Filadélfia: venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ouçamos hoje o conselho de Jesus. Ele quer que estejamos preparados para o seu regresso. Que Deus o abençoe.